por estar aqui conosco, por esse período de Daisy Miracles, que os méritos são multiplicados por milhões de tempo, milhões de... Eu estou feliz que o senhor nos está aqui nesse encontro. E o Geshe-la é o diretor da Library, da Livraria Tibetana do Tibete Works e Arquivos, Library, da Livraria de Dharamsala. O Geshe-la é um erudito e o tradutor, e trabalhou como tradutor do Dalai Lama por 17 anos e viajou com a sua santidade pelo mundo afora, em mais de 30 países. E isso eu acho que preparou muito bem Geshe-la para nos dar ensinamentos, porque Geshe-la conhece a mente dos ocidentais e a mente dos tibetanos. Isso é muito importante. Geshe-la Tolá também traduziu muitos livros de sua santidade Dalai Lama. E eu quero agradecer o senhor profundamente por tirar tempos de sua agenda muito que tem muitas coisas para fazerem. E esperamos que o senhor tenha longa vida e esteja conosco por muito tempo. Bishla perguntou se ele deve começar. Muito obrigada por essa introdução que você fez. E quando eu recebi a carta de Tushita, e a carta disse, Geshe-la, durante os dias dos milagres, eu gostaria de suplicar ao senhor para, por favor, como nós podemos fazer o ano novo mais feliz. E essa sugestão foi muito boa, porque eu não tenho nada para ensinar, e eu prefiro falar alguma coisa, alguma coisa que é fácil para as pessoas entender e que é prático. E muitas das minhas palestras, eu sempre enfatizo que eu não gosto de falar muito de ensinamentos profundos, mas as coisas que nós precisamos no mundo de hoje. E eu estou usando esse tempo para relembrar vocês. E quando falamos sobre os ensinamentos de Buda, eles me perguntam o que Buda disse, e eu fico pensando por muito tempo. E esse é o caso, porque aquilo que o Buda ensinou é baseado na realidade. Todos nós, os ensinamentos do Buda é baseado no senso comum daquilo que nós precisamos, e quando eu escuto os ensinamentos de Buda, é como eu tivesse voltado à minha casa. E nós devemos implementar o que nós já conhecemos. E eu quero falar para vocês e implementar tudo aquilo que vocês já conhecem. E além disso, é claro que o conhecimento não tem um fim, e nós estamos aqui para aprender sempre algo novo, e não tem limite à sabedoria. A sabedoria não tem limite. Todas as perspectivas de alguém, mesmo que seja uma sentença, pode saber abrir a porta da sabedoria para você. E por isso que no budismo a gente põe muitos ênfases em escutar, refletir e meditar. E isso quer dizer estudar ensinamentos e refletir, não só no budismo, mas em outras religiões também. E também nós também temos que ter tempo de refletir para nós compreendermos se os ensinamentos são verdadeiros ou não. E uma vez que nós ouvimos e refletimos,
e nós realizamos que os ensinamentos são verdadeiros, o próximo passo é implementar com a meditação. E meditação significa não é só sentar e fechar a mente, mas é habituar a mente com as qualidades positivas. Meditação no tibetano significa pensar algo repetidamente, porque nas coisas positivas, porque as coisas negativas nós não meditamos constantemente. Então, meditar significa familiarizar propriamente com coisas positivas, e isso é muito importante. E como eu sempre digo, se você tem sede, você binca água. Os ensinamentos de Buda e os ensinamentos dos mestres indiano e tibetano são infinitos. E nós não temos tempo de aprender ensinamentos em uma vida, mas nós devemos aprender a pegar a essência dos ensinamentos do Buda, a essência dos ensinamentos e implementar essa essência, porque nós não temos tempo de aprender tudo em uma vida, e também não só isso, mas também nós somos grandes, nós somos adultos. Isso me lembra que quando um ensinamento de um mestre indiano que fala os primeiros 20 anos, porque nós somos muito jovens, nós não praticamos, e nos próximos 20 anos eu farei a prática Dharma e não faço nada, e já chega a 40, e o próximo 20 anos é o tempo de você arrepender, eu não fiz nada na minha vida. Então, isso termina o tempo da nossa vida termina. E como Druntampa disse também, ele explicou esse tempo, ele explicou esse ensinamento. Quando você é jovem, você não é bem maduro, e você não pratica, e de 20 a 40 é a primavera da sua vida, e você fala, esse é o tempo de trabalhar, de casar, de comprar casa e assim por diante, entre 20 a 40 anos. E você começa a pensar nessa idade, a trabalhar arduamente nessa idade, e pensa, quando eu tiver, quando eu, quando eu ficar velho, e você pensa, eu praticarei quando eu tiver 20 anos, depois quando eu me aposentar. E depois, quando você fica velho, ancião, você não escuta bem, você não vê bem, e assim. E naquele tempo, os seus netos também não vai cuidar muito bem de você. E naquele tempo também você arrepende porque eu não pude praticar, e você começa a dizer às pessoas, eu perdi a minha vida, gastei a minha vida e não fiz nada de prática do Dharma. E o importante de fazer a prática do Dharma não quer dizer que você tem que se propagar ou falar que você está fazendo a prática do Dharma. Mas você tem que pensar que todas as pessoas não querem o sofrimento e querem a felicidade. E isso é a coisa mais importante. Você tem que entender a realidade da vida, como como o sofrimento chega, qual o significado da vida e assim por diante. E tentar mudar a sua atitude. E pensando dessa maneira, que você é capaz de alcançar a paz e a felicidade nessa vida, que você será capaz de compartilhar isso com os outros, e na próxima vida você continuará havendo paz e felicidade. E isso não será só para essa vida, mas não é só para essa vida, mas é para muitas vidas à vista. Isso é um plano muito importante.
Mas se nós formos controlados pelas emoções negativas, não é fácil eliminar, porque essas emoções são profundamente enraizadas na nossa mente. É como uma doença terminal. E, quando você tem uma doença terminal, se você toma, não é o bastante tomar umas remédios próprios, mas precisa de muitas mais outras coisas. A mesma coisa, da mesma maneira, as nossas emoções mentais. Porque por muitas vidas passadas nós fomos habituados com essas emoções negativas e também não só isso, mas o ambiente não nos ajuda. Isso é muito claro como nós visitamos grandes cidades que eles vivem a vida bebendo, dançando e se divertindo, pensando que isso é o significado da vida. E por isso que é muito importante pensar bem. Eu sempre pergunto aos outros: você quer a felicidade? Eu sempre pergunto. Mas todos dizem que querem a felicidade. E quando eu pergunto quanto tempo vocês querem a felicidade, a resposta é por mais tempo, o maior tempo possível. Então, nós devemos lembrar, desde que nós queremos a felicidade, mas nós não só isso, nós queremos uma felicidade duradoura, então nós precisamos encontrar a maneira para encontrar essa felicidade duradoura. Isso é muito importante. Por isso que os ensinamentos do Buda é muito importante, porque ele guia, esse ensinamento nos guia ao caminho de como obter a felicidade duradoura. Você pode chamar isso de muitos nomes, de nirvana, liberação, iluminação, mas o importante é que nós queremos, mas o importante é saber que nós queremos encontrar felicidade duradoura. Não é como uma felicidade, um dia você vai para o piquenique, assim. Isso não é assim. É importante que nós devemos saber que nós devemos encontrar felicidade para nós mesmos e para os outros, e para ajudar os outros. E nós não devemos pensar que nós devemos alcançar isso em uma próxima vida. Nós devemos alcançar isso aqui e agora. Não devemos ser como os animais, que os animais só pensam em proteger a sua própria vida, ter a própria comida e assim por diante. Eles, nós devemos desenvolver a nossa mente e o nosso cérebro humano, mas aquilo que nós vemos que esse cérebro humano maravilhoso que temos, a pessoa usa isso erroneamente. E nós devemos usar isso em uma maneira positiva de ajudar os outros, ser benéfico aos outros. Em vez disso, as pessoas usam isso para fazer bomba, destruir os outros, prejudicar os outros. Em, em, em todos os países, é, eles, 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 eles pensam que quanto mais eles têm armas, mais eles estão seguros, e isso é muito triste. A maioria dos líderes tem uma visão limitada, são assim estúpidos, pensam. Mas se você continua a pensar que essas bombas são a segurança, então essas bombas destrutivas, a algum ponto, essa bomba irá nas mãos de algum maníaco ou uma pessoa estúpida e fará uma coisa trágica no mundo. E isso, outro dia, um dia desse, eu estava vendo um documentário, e eu fiquei muito chocado, porque alguns países que eu não quero nominar agora, que eles usam revólver para matar as crianças inocentes. E eu vi essa entrevista, esse documentário todo. É uma coisa muito triste, matar essas crianças inocentes que eles estão só no início da sua vida.
E é muito triste. Você não pode dar vida, então você não tem direito de tirar a vida dos outros. É como o Shantideva, como Shantideva disse, você não precisa matar as outras pessoas, elas morrerão naturalmente. Então, é estúpido matar alguém que já vai morrer por ele mesmo e criar sofrimento para os outros, explorando os outros que já são explorados. É uma coisa muito triste. E o ser humano deve pensar cuidadosamente sobre esses comportamentos errôneos. Se você tem um comportamento errôneo, você experimentará o resultado desse comportamento errôneo. E, se você, seja que você, se você, seja, seja, se você, seja que você experimente o sofrimento ou não, isso é devido aos erros ou à mão das humanas. E principalmente com os animais. E tudo aquilo que nós estamos experimentando hoje, a pandêmica, é resultado o resultado dos homens usar erroneamente a vida dos outros, inclusive a dos animais. Esses, as pessoas e os líderes são tão limitados. Se, para o nosso próprio benefício, como eu disse, como nós dizemos que nós queremos vida, a felicidade do doador, se aquilo que nós queremos, se realmente aquilo que nós queremos, nós devemos aprender a viver em harmonia com a natureza, com as outras pessoas, com os animais e pássaros, e assim por diante. Não devemos destruí-los. É isso que devemos fazer. Nós devemos ver a destruição do ambiente, e vemos a poluição que está. Se nós olhamos e checamos isso, todas essas coisas animais que estão acontecendo no mundo, o aquecimento global, a destruição do ambiente, não é feito pelos animais, pelo tigre, pela serpente, nem nada. Isso é devido a essa destruição, acontece pelo cérebro maravilhoso, aquilo que nós chamamos cérebro humano. Essa terra essa terra é feita para sustentar nós, mas nós devemos aprender como viver propriamente. Mas se nós continuamos a conduzir, nós conduzimos a nossa vida apegado às nossas emoções negativas, nós não chegaremos a nenhum lugar. É claro. É claro que o mundo acabará. O mundo acabará e os homens morrerão e assim por diante. Mas para nosso próprio benefício, nós devemos nos proteger, como Buda disse, como Buda disse, o protetor é o único você, o único protetor de você mesmo é você mesmo. Como Dalai Lama disse, se você quer uma pessoa egoísta, ao menos seja uma egoísta inteligente, não uma egoísta estúpido, porque quanto mais você ajuda as outras pessoas, ajuda os outros países, você terá o retorno para você mesmo. Por exemplo, aqui na Índia, eles estão enfrentando a pandemia muito bem, mas se nós olharmos para os outros países,
eles estão destruindo as vidas dos outros, enganando os outros, destruindo os outros, porque têm eles fazendo assim, eles não serão felizes, os seus parentes não serão felizes e assim por diante. Como nós planejamos falar do Losar, o Ano Novo, o que você chama Novo Ano? Tudo isso são conceitos humanos, convenções humanas. Quando eu trabalhava como tradutor do Dalai Lama, quando o novo milênio começou, eu estava em Varanasi, perto na margem do rio Ganga. E nós estávamos, eu e o Dalai Lama e outras pessoas estávamos no barco dentro, e tinha muita hesitação nesse novo milênio, e principalmente no Ocidente, tinha muita hesitação sobre esse novo milênio. E nós estávamos no barco no Gange, e o Santidade falou brevemente: não terá nada novo com a chegada do novo milênio. Se você não acredita em mim, vai para a cama, dorme e verá. E quando você acordará de manhã, você verá o que está de novo. A mesmo ambiente, a mesma casa, as mesmas pessoas, nada é novo, nada de novo. Então, isso me lembra um ensinamento de Padmasambhava. As pessoas sempre dizem: o tempo está mudando, o tempo está mudando, o tempo está mudando, mas o Guruji diz: o tempo não está mudando, quem está mudando é as pessoas. Mas aquela pessoa aqueles que são capazes de fazer a mudança na sua mente, é a própria pessoa que deve fazer a mudança na sua própria vida. Mas não é porque o tempo muda, mas até na astrologia disse, esse ano vai ser assim, assim, assim. Eu não acredito muito nisso. Mas o mundo se torna pior justo por causa das nossas ações, por causa das nossas emoções negativas, por causa da nossa educação e nosso comportamento. E por isso que nós falamos sobre a vaziedade no budismo. A vaziedade sempre foi comparada com o espaço. Quando Buda explicou claramente, quando alguém perguntou o que é vaziedade, Buda disse: vaziedade é como espaço. E o que significa espaço? O espaço é algo que é livre de qualquer obstrução. E qualquer coisa que é livre de obstrução, ele dá espaço para tudo acontecer. O espaço nunca diz: eu vou dar espaço para os Estados Unidos, para os tibetanos e assim. O espaço nunca diz. Então, aquilo que chama fronteira é o homem que faz fronteiras, o homem que cria essas divisões. A natureza não faz essa divisão. Por isso que quando as pessoas que vão para a Lua, eles escreveram vários livros, e muitos se tornaram muito emocionais e começaram a chorar, porque eles falam que quando ele olha do espaço para a Terra, eles não vêem nenhuma fronteira, nenhuma divisão. E quando eles voltam para a Terra, eles têm uma percepção mais holística, muito mais holística. Por isso que no budismo fala, a vaziedade é como espaço, como Nagarjuna disse, para aqueles que a vaziedade é possível, tudo é possível, tudo é possível. Para aqueles que a vaziedade não é possível, nada é possível. Então, por exemplo, os pássaros, como os pássaros voam
voam, quando eles voam pelo espaço, como eles voam, eles falam, eu não posso fazer meu ninho no espaço, mas eles não dizem, esse espaço me pertence. Os homens voam, mas eles voam com as máquinas. Então, quando você compreende profundamente a verdade profunda da realidade, da originação interdependente, não tem espaço para a divisão, não tem espaço para a fronteira, então não tem espaço para discriminação, preto e branco e assim por diante. A divisão vem por causa da mente limitada. Quando você é uma pessoa que entende, compreende a natureza última das coisas, não faz nenhuma, não tem nenhum sentido fazer, desenhar distinção. E quando você compreende essa vasidade, a originação interdependente, você compreende que todos irão morrer, mas ninguém sabe quando irá morrer. Então, se nós compreendemos que todos irão morrer, qual é o ponto de matar as outras pessoas? Por exemplo, se em frente a você tem uma pessoa muito velha, que tem uma pessoa muito velha e que tem uma pessoa em frente a você que está muito doente, que é cheia de feridas e tudo, mas você vê, a aflição negativa só acontece com aquelas pessoas, e assim, ninguém pode provar isso. E, similarmente, é uma pessoa que diz assim, eu vou botar esse mente para fora. Coitado, você vai levar essa pessoa para o hospital e cuidar dele e falar assim, mas isso é por quê? Mas é porque você capaz de ver a realidade, a realidade do que acontece na vida. E a mesma coisa acontece na nossa vida quando alguém ajuda você, você se torna uma pessoa muito feliz, muito felicidade. Mas se você sofre e alguém ainda por cima vem explorar você, é a mesma coisa de pegar uma pessoa doente e colocar ele para fora. O que eu quero dizer aqui é que essa vida não é uma vida longa, essa vida é uma vida curta. Então, nós devemos fazer dessa vida significativa, seja um ano novo ou não. Como como disse, como disse Dalai Lama, o novo ano que nós celebramos é só um dia convencional. Mas se você pensa propriamente, cada dia é um dia novo, cada hora é uma hora nova. Então, os quatro selos que Buda ensinou, que o primeiro selo tudo é impermanente. E tudo aquilo que é impermanente, tudo aquilo que é impermanente é sujeito a mudanças. E tem mudanças sutis e mudanças grosseiras. Então, todas as coisas, as mudanças sutis, isso mostra que tudo aquilo muda minuto a minuto e nós não, que são imperceptíveis a nós. A mudança não significa só destruição. Isso não significa que um ano termina, outro vem. Então, todo ano é um novo ano, todo mês é um mês novo. Em vez de esperar para esperar o ano novo para celebrar um ano novo, você tem que celebrar todo dia e ver que hoje é um dia novo e regozija por esse ano novo, esse dia novo. Então, você tem que ter esse conhecimento. Mas se você você pensa que sentado comodamente, pensando, alguma nova vai acontecer, nada vai acontecer.
Você tem que pensar que seja o ano novo vai trazer alguma coisa nova ou não, não é importante. Você tem que fazer você tem que fazer uma determinação que, esse ano eu vou fazer isso, vou ajudar as pessoas, ser determinação. Por exemplo, se você fuma, você vai falar em 2021 eu não vou mais fumar, porque quem fuma é mais suscetível a pegar a Covid. Então, dessa maneira, você faz uma determinação. Isso é muito importante, que você faça determinação para um ano novo. Então, a outra coisa que nós precisamos saber, conhecer, que seja ano novo ou não, nós devemos saber que em termos do budismo, nós chamamos samsara, o ciclo o ciclo da existência. É, mas samsara significa algo que pode ser reciclado. No samsara, quando nós dizemos que você nasceu no samsara, significa que você nasceu como resultado de ações contaminadas. Se você não acredita, aí sofre os seus agregados psicofísicos. Se esses agregados psicofísicos é muito vulnerável e esse corpo é feito de carne, de osso, não é feito de diamante, de pedra, então é muito vulnerável, muito frágil. E frágil é a palavra que eu uso para impermanência. Então, por exemplo, no aeroporto, se você alguma coisa que quebra, você coloca em um pacote e escreve frágil. Então, a mesma coisa que a gente faz com os objetos, você tem que ver o seu corpo como um corpo frágil. Por natureza, esse corpo é muito frágil. Você tem que ter muito cuidado. Você não pode ter cuidado, você tem que ter cuidado com aquilo que você come, você não pode colocar qualquer coisa na sua boca. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você come. As incontáveis medicinas que nós tomamos, que nós colocamos na nossa boca, se tornou mais ou menos como uma prática regular. Muitas pessoas que eu conheço, que os doutores que eu conheço, os doutores falaram para mim tomar isso, eu tomo isso para o olho, para a boca, e para isso e para aquilo. Então, mas se nós olhamos para os hospitais, ou para os animais e os pássaros, onde estão os hospitais deles? Você vê algum pássaro voando usando óculos? Vê como eles cuidam deles mesmos. Eles vivem, falando em geral, eles vivem de acordo com o ciclo da natureza. Eu não estou falando que eles não ficam doentes ou que não morrerá. Mas veja, eles vivem de acordo com o ciclo da natureza, eles vivem muito bem. Mas os homens, assim chamados homens inteligentes, têm tantas felicidades, hospitais, medicinas de todos os tipos, e veja a qualidade de vida que eles têm, cheio de problemas. Mas aquilo que nós chamamos a natureza, hoje em dia não é mais uma natureza, a natureza é toda poluída e não feita pelos animais. Isso é feito pelas mãos dos homens, e nós olhamos tanto de plástico nos oceanos e assim por diante. Então, e não só nos aflige essa poluição, mas até mesmo os animais não é capaz de viver de acordo com o ciclo da natureza. Mas se nós somos
se nós, seres humanos, usamos a nossa inteligência vivemos de um acordo com a natureza, sem usar muitos remédios, será muito mais conducíveis. Eu estou só dando um input aqui para vocês. Então, a fim de vocês conseguirem uma felicidade duradoura, sem esperar muito, da vida externa, sem esperar ter muita expectativa do externo, nós devemos mudar internamente. O maior erro que nós falamos no relacionamento é esperar que as pessoas não mudarão. Então, assim como o ano novo muda, as pessoas também mudam. Mas nós tendemos a ver aquilo que é impermanente como permanente, e nós pensamos que as pessoas somos iguais. Mas isso não é uma coisa realística, porque as pessoas mudarão. As pessoas não serão as mesmas. Como Buda disse, você não pode, como Buda mesmo disse, você não pode caminhar no rio 2 vezes, porque no momento que você tira o seu pé da água e coloca de novo, a água que você colocou o pé anteriormente já foi. Então, tudo na vida muda, e a mesma maneira, de acordo com as pessoas amam as outras, também mudam. Então, do ponto de vista samsárico, todas as coisas mudam, não? Porque você pensa que eu não tenho muito a ver, porque eu continuo a ver a mesma coisa, você não é capaz de mudar, porque você não vê aquilo que deveria ver, mas você vê aquilo que você quer ver. Você não vê a mudança nas coisas para o ouvido. Você não ouve você não ouve aquilo que você quer ouvir, mas você ouve aquilo que você não quer ouvir. Então, o samsara é um ciclo. Não tem nenhuma coisa nova abaixo do sol. Então, isso é relacionado ao nosso comportamento. Quando você veja as coisas desse ponto de vista, a vida parece uma vida inerentemente insignificativa. Mas quando as coisas são vazias, a vida desse ponto de vista é fútil. Eu li muitas coisas, isso não é dito não só no budismo, mas eu li muitos livros de sabedoria de outros estudores, eruditos e pensadores. Mas aqui tem 2 coisas. Quando você se pergunta sobre o significado da vida, muitas pessoas dizem que é a felicidade. Como a sua santidade diz também que a felicidade da vida o significado da vida é felicidade. Isso vive uma vida feliz. E outros dizem que o significado da vida não é a felicidade, mas é ajudar as outras pessoas, mas eu acho que é a mesma conclusão. Então, o significado da vida, de uma perspectiva ampla, é a felicidade duradoura. Mas também a felicidade é um período curto na sua vida cotidiana.
Mas mesmo ordinariamente, mesmo que as pessoas ordinariamente sabem que as pessoas morrerão, mas eles ficam felizes simplesmente com comida, com casamento. De novo, se você, e se você quer fazer a sua feliz, se você quer fazer a sua feliz, eh, continue fazendo assim, mas faz isso autoapreciação em que a existência é capaz de prover para você. Mas para o novo ano, eu gostaria de dizer, aqui e ali, algumas coisas importantes. E uma afirmação que eu gostaria de dizer seja você mesmo, onde é que você esteja, seja estudado ou não, seja você mesmo. É bom, é melhor ser original do que uma cópia. Então, seja você mesmo. Isso é uma grande afirmação. Eu quero fazer essa grande afirmação porque essa afirmação, todas, todas as minhas palestras eu pego daqui e dali, mas eu gosto dessa afirmação. Seja original. Quantos de nós somos originais? Pense cuidadosamente. Nós passamos a nossa vida copiando os outros. Algumas pessoas gostam de copiar os ditadores, copiar aquilo que o ditador disse, mas muitos de nós, mesmo que nós vivemos em um país livre, mas nós não trabalhamos arduamente para ser o que nós somos, mas copiamos os outros. Como o Buda disse, descubra a sua essência. Buda disse, seja você mesmo, descubra a sua essência. Who you are. Da sua própria pessoa, do seu estado interior. Todas as coisas na sua vida é uma reflexão das escolhas que você fez. E aqui nós não fazemos das nossas escolhas, nós escolhemos de acordo com a sociedade. Esse é o grande problema. É por isso que as pessoas dizem, agora nós não podemos fazer nada nesse mundo moderno. Esse moderno ovo é uma roda gigante enorme. E nós somos implantados nessa roda gigante. Mas eu não estou de acordo, porque mesmo que a roda gigante move, você pode fazer a sua diferença. A fim de... Então, a fim de fazer com que essa roda gigante pare, você tem que pensar o que é bom para você, o que é bom para ser de benefício aos outros, para as suas crianças e assim por diante. E quando você começa a pensar desse jeito, você pensa em todo o processo de educação. O processo de educação que nós temos, ler, escrever e matemática. Mas se você Luca, olha cuidadosamente para o tipo de educação que nós temos, o tipo de educação que nós temos, esse tipo de educação é feito e usado como um computador. Você pode ver como o computador funciona. É feito as partes do computador é feito nessa grande companhia e exportado para os outros países. E quando as coisas não funcionam, eles reclamam com a fonte fundamental.
os homens, os seres humanos funcionam igualmente. Alguma coisa que acontece errado com nós acusamos os outros, mas nós devemos pensar que nós não somos máquinas. O problema é que isso é, isso é o sistema de educação que nós somos imbuídos nesse sistema de educação. E além disso, nós estamos correndo atrás de nome e fama, e nós somos escravos do dinheiro. E, por exemplo, mas por outro lado, existem muitas pessoas, mas muitas pessoas que fazem muitas coisas boas, mas eles mas as pessoas inteligentes, eles fazem muitas as coisas boas, mas muitas vezes as pessoas boas comandadas pelos governos, e por causa desse governo eles fazem muitas coisas destrutivas, e por isso que nós devemos ter a coragem de ser originais e devemos ter a coragem de dizer não quando você vê que as coisas não é boa para você e nem boas para os outros. Isso é muito importante. E a menos que nós não tomamos a própria direção, o mundo não vai fazer isso por nós. Nós devemos fazer isso. E nós devemos pensar no processo de nós devemos pensar no sistema educacional de uma maneira positiva para a nova geração, porque para que no futuro nós temos novos governantes, novos líderes que tenha mais compaixão mais compaixão e mais empatia para o seu próprio povo. E dessa maneira nós teremos um mundo feliz. Mas infelizmente, você vê os políticos hoje em dia, você vê os políticos hoje em dia, eles falam que quando alguma coisa errada acontece, eles falam assim, é culpa do governo passado, e eles politicam essa situação. Então, a educação é muito importante, não é só você se tornar um literado, mas nós devemos imbuir um sistema educacional que inclua o altruísmo, a compaixão. Então, esse tipo de educação é muito importante. É um sistema de educação que seja capaz de prover os cidadãos de viver felizes, seja com homem, seja com dinheiro ou sem dinheiro, seja no tempo de pandemia, sem muito medo, que todo esse medo que estamos enfrentando agora, enfrentando pela mídia, de uma maneira errônea. Então, por isso que eu digo que você tem que ser original e tem que refletir para fazer a escolha correta. E você tem que ser, você não pode, os erros que nós enfrentamos também é porque nós escolhemos as coisas que escolheram os outros ou não refletimos e fazemos escolhas erradas. Então, isso é muito importante. Nós temos que fazer diferença. Temporariamente pode ser uma coisa boa. Se você temporariamente você viver na sombra dos outros pode ser uma coisa boa, mas ao longo tempo não é, por um tempo longo não é uma coisa benéfica para você mesmo. Por exemplo, quando você vive, quando você morre, ninguém vai com você. Então, você não tem que seguir as outras pessoas. Por exemplo, quando você caminha sozinho, você tem que ser muito cuidadoso,
os seus olhos vão ver propriamente, o seu ouvido vai ser muito atencioso, porque você tem que ter muito cuidado. Então, você vai ter uma perspectiva correta, uma percepção correta. E você tem que quando você caminha cuidadosamente, você aprende muita coisa. Quando você caminha sozinho, você se tornará uma pessoa muito mais forte, muito mais cuidadosa, certo? Então, sem desenvolver essas qualidades internas, você vai ser, você vai ser correr atrás daquilo que os outros correm. Isso é alguma coisa que acontece, as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que você não quer, mesmo se você tem uma maneira peculiar de pensar. Se você observa, se você observar o mundo como ele é, você quer sempre controlar as outras pessoas. E as pessoas, por exemplo, a minha mulher que tem que atuar como eu. Então, você tem a tendência de controlar as pessoas hum, mas sem entender, compreender isso, se você reaciona você reaciona às mudanças sem ter uma maneira, uma própria perspectiva, você não terá nenhuma mudança interna. Você tem que ter uma mudança interna, uma perspectiva correta, porque as pessoas não vão mudar a sua mente, as mentes deles. Então, você tem que ter uma perspectiva. Então, você tem que compreender que tem coisas que você pode mudar e tem coisas que você não pode mudar. Essa é a vida. Então, tem as coisas que você pode mudar, então você tem que esforçar para mudar. E as coisas que você não pode mudar, você não pode perder o tempo querendo mudar a força. Por exemplo, se o tempo está de uma certa maneira, você começa a reclamar com a mudança, reclamar contra o tempo, mas o tempo não vai mudar. Então, por exemplo, se o tempo está frio, você começa a reclamar com o tempo frio. Então, em vez de reclamar com o frio, você coloca roupas quentes. Por que eu estou dizendo isso? É porque o Dalai Lama disse repetidamente, quando você fala sobre sofrimento, muitos dos sofrimentos são sofrimentos desnecessários. São desnecessários por quê? Por causa da sua mente limitada, por causa do seu maneira estúpida de viver. E é você mesmo que cria esses sofrimentos. E por que você cria esses sofrimentos? Por que você está sofrendo? E na mesma situação, você tem que criar a sua própria perspectiva do mundo correta. Eu li muitas histórias muitas concentrações. Eu li muitas histórias de prisioneiros na prisão chinesa, onde mas mesmo que lá eles sofriam muito, por causa que eles tinham uma atitude correta, a perspectiva correta, depois de 17 anos, 18 anos, eles saíram da prisão e eles conseguiram sair da prisão quase intactos, em maneira da resiliência, do pensamento. E, é claro, isso mostra que a perspectiva correta é aquilo que faz a nossa vida correta. Nunca perder as esperanças, porque você pode ter todas as facilidades dentro de você mesmo. Muitos sofrimentos que nós enfrentamos hoje em dia no mundo é por causa do uso errôneo das possibilidades externas, e nós não usamos corretamente as nossas possibilidades internas, ou usamos
Por exemplo, a compaixão. Quantos de nós desenvolvemos a compaixão? O amor afável? Quantos de nós desenvolvemos o amor afável? Nós devemos comparar essas fontes externas com essas fontes internas. Se você quer a felicidade firme, e qual que você... Não, se você quer a felicidade duradoura ou se você quer uma vida confortável, você tem que comparar esses dois. Qual é o mais importante para você? As coisas externas, quanto mais você usa, isso não tem fim. E você nunca terá fim. Quanto mais você usa, quanto mais você quer. E, por causa desses recursos externos, nós destruímos o ambiente, o meu ambiente. Mas os recursos internos, quanto mais quando você mais desenvolve esses recursos internos, será sempre um ano novo. Por exemplo, as coisas externas, como as coisas externas, mesmo no caso de comida, quando você come essa comida gostosa, tipo um mamão, então depois de um tempo esse sabor desapareceu. Mas esses recursos externos, como a compaixão, isso nunca termina. Quanto mais você tem, mais aumenta. Quanto mais você compartilha essas qualidades internas, mais você será feliz. E por isso que todos os mestres como a Tisha, eles falam sempre, eles falam as 7 riquezas dos seres superiores. Essas 7 riquezas dos seres superiores é compaixão e assim por diante. Mas as coisas, riquezas externas, quanto mais você tem, mais você quer, e você pode encontrar esses recursos nos aeroportos e assim por diante. Mas as riquezas internas você só encontra dentro de você, com compaixão. Mas a riqueza eterna, o dinheiro, você constrói, você compra carro, você compra terra, você constrói casa, e nunca termina. Para sumarizar aquilo que eu quero dizer, os problemas que os problemas que nós estamos enfrentando hoje em dia é por causa da falta, a pobreza interna. Não falo de pobreza externa, pobreza interna. Por exemplo, em um mundo rico, eles vivem muito bem, mas por causa da falta... Por exemplo, toda a riqueza externa do mundo, toda a riqueza do mundo, toda a riqueza que tem no mundo é em mãos de poucas pessoas. Mas 80% da pobreza humana, mas 80% dos humanos eles sofrem de pobreza, da pobreza, de não ter o bastante para viver dignamente. Então, nós devemos viver. Então, nós devemos conduzir uma vida balanceada, equilibrada. Por exemplo, aquilo que nós comemos, aquilo que nós temos. Então, quando a respeito da comida, tudo aquilo que nós comemos, se comemos de maneira equilibrada, os elementos dentro do nosso corpo se tornam equilibrados. Quando esses elementos são desequilibrados, nós temos doenças, febres, e nosso corpo se torna doentio. É por isso que para a mudança não precisa fazer nada, porque isso é uma lei da natureza.
aproveitando essa oportunidade de mudar, nós devemos mudar para o melhor, porque o mundo está sofrendo hoje em dia é por causa da ambição. Nós devemos mudar nossa vida de maneira positiva, viver uma vida de autocontentamento. Quando eu comecei a falar, Geshe-la é uma pessoa muito ocupada e assim por diante. Mas esse dia, ser uma pessoa muito ocupada não é uma coisa muito importante. Aquilo que é importante é com aquilo que nós somos ocupados. Se você é ocupado em ajudar outras pessoas, fazendo coisas boas para os outros seres sencientes, então isso é muito importante, ser ocupado. Mas outro caso de ser, mas outra, por exemplo, as ocupações que as pessoas estão hoje em dia, por exemplo, as pessoas correm aqui, nós chamamos a cultura do mundo high-by cultura, cultura high-by. E as pessoas não têm tempo para se repousar. Isso, mas se nós corremos aqui e ali e somos ocupados para ajudar as outras pessoas, então isso é muito importante. Não com coisas fúteis. Como disse o Sutra Lankada de Maitreya, que diz o Sutra de os Bodhisattvas que cuidam, que carrega a responsabilidade do ser na sua cabeça, eles não é muito bonito que eles caminham devagar. Então é importante que eles trabalham, sejam ocupados para trabalhar para beneficiar os seres humanos. Então é importante, não é importante que seja ocupado, mas é importante saber com que nós somos ocupados e também ter tempos para nos repousar. Isso é importante. Okay. 1 hour gone already. So some questions. Uma pergunta. Thank you so much, Geshe-la. Muito obrigado, Geshe-la. Tem uma... Marga, could you please unmute yourself? Marga. Tem uma meta de Marga. Hi, Marga. Hi. Yeah, she's there, yeah. Tashidele Geshe-la. Tashidele Geshe-la. Muito obrigado pelos ensinamentos. Foi muito bom. Eu me lembrarei de me tornar original. Minha pergunta é: o que o senhor pensa sobre viver sozinho ou comparado a viver com família e criança, filhos e outras pessoas? Aqui tem algumas poucas coisas. Eu sempre digo que um dos problemas modernos é que as pessoas não sabem viver com os outros e não sabem como viver sozinhos. Esse é o problema moderno atual. Você tem que ser bom em um desses dois. Se você não sabe viver com os outros, então vive sozinho, viva sozinha. Se você não sabe viver sozinha, então você deve saber viver com os outros amigavelmente. Um desses dois você deve aprender a viver. Mas a minha resposta é baseada na minha própria experiência. No final, ninguém vai te ajudar a menos que você se ajude a você próprio. Isso não é uma coisa egoísta. Não importa aquilo que você faz de bom, mas
Eu vou falar, citar aqui Kamalashita, quando ele disse que, em termo da sua relação humana, a sua relação com os outros deve ser como fogo. Se você está muito longe do fogo, você não será aquecido pelo fogo. Mas se você estiver muito perto do fogo, esse fogo te queimará. Então, na minha compreensão, em termos dos seres humanos, você tem que ter boa relação, mas não ser muito cercano que você faça você sofrer. No, no tibetano, eu sei, as benções do lama, do guru, é bom ser de distante. Mesmo que você seja muito perto do lama, isso é muito perigoso. Então, o importante aqui é que você não seja nem muito distante, nem muito cercano. Em alguns casos, no budismo também nós dizemos, falando a respeito das emoções negativas, você tem que se distanciar das emoções negativas até um ponto que você realmente elimina. Se você, em termos de relações também, se você tem uma relação com uma pessoa, se você tem uma relação que quanto mais você é relacionado com essa pessoa, cria mais distração ou fica uma relação mais negativa, é melhor você eliminar essa relação. Então, é muito importante. Então, é possível. Se você remove esse apego a qualquer coisa, a qualquer relação, é muito importante. Porque a relação que nós temos, uma relação, é por causa do nosso apego. Do momento que você despele, elimina o apego, qualquer situação de relacionamento é possível. Qualquer tipo de relacionamento que você escolhe, não é uma coisa impossível. Muito obrigada pelos conselhos. Eu gosto muito de ver por mim mesma, a olhar os meus pensamentos. Eu gosto muito disso. E quando eu encontro com as pessoas, e depois, quando eu fico cansada, e quando eu torno em casa, e fico, agora eu sou eu mesmo. E tem muitos diferentes níveis. Por exemplo, se alguém é como Milarepa, então não precisa fazer nada. Mas nós somos como Milarepa. Então, mas nós não somos como Milarepa, porque que você fala, se eu viver sozinho, se eu tenho amigo, não tem problema, se eu morrer, não tem problema, mas nós não estamos nesse estado. Mas se você tem algumas relações que alguém pode ajudar você, e é importante em uma relação é manter um equilíbrio com a relação. Mantas, can you please unmute yourself? Hello. Então, pergunta. Thank you very much for your thoughts. Muito obrigado, Vishla, por seus pensamentos, seus conselhos. Eu gostaria de o senhor explicar o que eu não entendi muito bem o que significa ser original. Original significa nesse mundo existe uma pessoa, você é a única pessoa original. Não tem uma segunda pessoa como você. Tem uma pessoa, tem um outro você? Talvez exista uma pessoa que é o seu sósia, mas não é você. Você é uma pessoa, mas eu tenho uma sensação que existe eu. Eu queria te perguntar onde é esse o meu mesmo.
mesmo em um livro convencional, nós usamos esse é eu, esse é mim, esse é eu, esse é eu. A razão que eu estou falando é que você tem que reconhecer que você é a única cópia, o motivo que eu estou falando isso, ele fala assim, eu não sou educado, eu não sou rico, eu não tenho capacidade, não tenho poder. E a fim de remover esse pensamento errôneo, isso quer dizer que você tem a sua própria capacidade, você tem o seu próprio talento, e você tem a sua própria capacidade, e se você explora essa capacidade, esse talento, você tem você é original nesse sentido. Não ignora isso. Isso é o que eu quero dizer como ser original. Então, você pode ser a presença mental que existe em cada um, é uma outra parte que é uma parte mais importante de mim mesmo, que é eu que crio o pensamento. Exatamente. Em budismo, exato. Mas, a fim de tomar conta dos outros, você primeiramente tem que tomar conta de você. Se você não tem como cuidar de você, como é que você vai cuidar dos outros? Cuidar dos outros não quer dizer que você vai negligenciar o seu bem-estar. Quanto mais você energiza você mesmo, quanto mais você tem mais educação, mais você tem capacidade de ajudar os outros. Isso é importante. Okay. Ok. Can I ask a second question if we have the time, or it's maybe enough? I don't know. Não. Okay. So, Outra pergunta é, Western society, na sociedade ocidental, e frequentemente nós falamos que o Tibete é um lugar que se produzia muitos seres iluminados. E, infelizmente, esse lugar que produzia muitos seres iluminados e mantinha o Buda Dharma puro. To the past, when the Tibet was not Minha pergunta é, Chinese, and is it a stereotype about Tibet that it is perfect society? And had you, for instance, people killed or killed during the moment of peace in Tibet? Few things. One, just as you have heard, como você ouviu, muitas pessoas chamam que eu disse que Tibete era Shangri-La, que era um paraíso. Isso é uma coisa não verdadeira. Porque os tibetanos são seres humanos e eles também fazem coisas estúpidas e coisas errôneas. Não tem nada de especial. A razão que as pessoas dizem que Tibete era o Shangri-La, mas não é porque os tibetanos são perfeitos, mas porque no Tibete o Tibete era uma população pequena e uma grande terra. Não era como a Europa. Então tinha poucas pessoas e um terreno grande e que não tinha muito desenvolvimento material, e as pessoas focavam em fazer a vida material. Então, é uma coisa que nós devemos apreciar. Então, recurso natural, então as pessoas praticavam espiritualmente, e naquele tempo os turistas não viajavam para o Tibete. Mas isso é verdade, que tinha muitos praticantes iluminados, mas aquilo que nós falamos aqui é que nós devemos adaptar a nova situação, a nova realidade. E que mesmo que o mundo está mudando, as pessoas ainda estão capazes, os tibetanos são ainda capazes de fazer as suas práticas e assim por diante. Infelizmente,
actually primarily the blame primarily goes to the Chinese, not to Eu não quero, just eu não enjoy quero, their time, mas their place. os tibetanos China ainda don't lá, want to, invade it. eu não quero reclamar dos chineses, mas os tibetanos estavam regozijando a vida, vivendo e fazendo assim, e os chineses não tinham o direito de levar isso dos tibetanos. E, e hoje em dia, infelizmente, os chineses estão fazendo muitas coisas negativas com os tibetanos. Where we should, react against all those atrocities and E por isso que nós, né, tibetanos, fora, nós devemos reacionar aos direitos humanos, a inflação dos direitos humanos que estão acontecendo no Tibete e da cultura e assim por diante. Divya, could you please unmute yourself? Thank you, Ah. Geshe-la. A próxima pergunta é... Divya, can you hear me? Divya, okay. Thank you, Geshe-la, for. Muito obrigado, Geshe-la, pelos seus ensinamentos. Minha pergunta é... When a person is trying to hello. You are speaking from where? I'm speaking from India. Okay. Ah, tá. Yeah. So my question is. Minha pergunta é: when a person quando a pessoa tenta ser original e tenta viver por si próprio, aquilo que acontece é que as pessoas ficam confundidas. O que devemos fazer quando a confusão surge? Não tem... One should. Yes, of course, one can, listen to. É claro que nós devemos escutar as pessoas com sabedoria, mas a coisa mais importante depois que você escutou os ensinamentos, você tem que usar o seu cérebro. Quais ensinamentos, quando os corretos, por exemplo, se você segue a pessoa errônea, mesmo que você segue o seu caminho, nós não devemos seguir uma pessoa errônea como um cachorro, mas dever usar sua própria inteligência, sem nenhum apego. Por exemplo, para os budistas, muitas vezes, eu escutei budismo, eu tenho que seguir o budismo. Então, tem um tipo de fé cega. Isso não ajudará. Você tem que seguir, se você tem que seguir o budismo, você tem que entender por que você tem que estar seguindo o budismo, qual é a essência do budismo, se faz sentido ou não. No budismo tem algumas partes que é muito difícil, mas você deixa isso por lado, mas tem muitas coisas que você tem parte que você pode usar o seu common sense. Qual a importância do guru no caminho? Desde o início, sem aceitar alguém que é o seu guru, não seguir essa pessoa como seu guru, mas você segue essa pessoa como ensinamentos e tudo e vê as qualidades. Mas no início é muito importante você escutar esses ensinamentos, fazer perguntas. Não precisa você tomar aquele como seu guru raiz, mas você tem que analisar esse professor. Could you please unmute yourself, Branislav? Sure. Thank you. Thank you, Geshe-la, for your teaching. Muito obrigado pelos seus ensinamentos, Geshe-la. Minha pergunta é sobre prática. Sobre a condição, eu pratico diariamente. Mas
Mas como eu sou com fome, eu acho muito difícil enfrentar a fome. When in these non-ideal conditions, like you can energize yourself and actually motivate yourself to still do practice. Quando eu eu encontro nessa condição não ideal, o que eu posso fazer para energizar? Isso depende muito do seu estilo de vida. Você tem planejar e conduzir o seu estilo de vida que você, quando chega esse momento, você não fique com fome nem não fica cansado. Mas sem planejar, você começa a fazer essas práticas, então você fica cansado e assim por diante. Então, você tem que planejar antes de fazer as práticas. Bom tempo para praticar, para meditar, e assim, tem que ser planejar. Mas mesmo que você planeja, algumas vezes você se torna cansado. Mas você tem, ao menos que mas você tem que lembrar os pontos essenciais da prática que você tem que fazer, da bodhicitta, meditação e assim por diante. Mesmo que você não esteja em uma condição ideal ou seja cansado, você tem que manter os pontos principais da sua prática. Da sua prática. Tashidele Geshe-la. Minha pergunta é: the world today, I think, is divided into leftist and right wing, right? Across the world, every country you see strong. O mundo está, hoje em dia, parece que está muito demarcado, esquerda e direita. As a child, when I meet people who are very strong on either side, eu encontro muitas pessoas. Eu encontro muitas pessoas que são partidárias. Então, qual seria a solução que eu não devo ser uma partidária? At a day-to-day practical conventional level, how do we navigate these highly polarized world? Como? Não é muito difícil. Por que é importante para você pegar um lado, ser partidária? Esse é não é em todas as coisas por isso que o Buda disse, não é esquerda nem direita, é o centro. Nós estamos falando de política. Essa coisa é uma coisa política, mas na sua vida isso não tem nada a ver com você. É claro que nós vivemos na sociedade onde diz esquerda, direita, mas por que você deve fazer parte desse partido, direita ou esquerda? Não é para você. Você não precisa tomar parte de uma parte. Você não precisa se enrolar nesses discursos partidários. Isso é o que eu faço. Por exemplo, teve a eleição do... Então, tem as pessoas me diziam, vamos votar para esse, vamos votar para aquele. Você vota para quem você quiser. Então, porque quando você toma um lado, você ofende o outro. A coisa importante é se você é esquerda ou direita, isso é uma coisa para você, porque não é necessariamente que todos os da esquerda são bons ou ruins e os da direita são bons ou ruins, porque todas as pessoas têm boas qualidades e qualidades negativas também. Então, também seus partidos também. And his work, this is not good, this is good, Unfortunately, I understand your problem because eu compreendo a sua posição. Isso acontece, que as pessoas são partidárias. Então,
Então, fala, toda vez eles falam, tudo aquilo que a esquerda faz é bom, tudo aquilo que eles falam, a direita faz é bom, e vice-versa. Então, isso é coisa política. A coisa mais importante entre os movimentos partidários é que as coisas tenham diálogo e que seja uma coisa produtiva. When the ruling government does something good, then the opposition must say, "This is wonderful. We are support you. We vote for it. This is wonderful." Então, something wrong, then of course voice the concern against it. So that is something that you and I cannot change overnight, but isso não é uma coisa que você pode mudar de um dia para o outro, mas nós podemos tomar a nossa posição, ter a nossa posição. Too much into society and families also, right? I mean, there are differences within the family because of yes, I know all this these leanings. And then the problem is because people are O problema é que o problema aqui é que as pessoas se dividem eles mesmos, eles não têm uma unificação. Então, por exemplo, eu sou budista e eu vou falar, o budismo é o melhor do mundo. Como eu posso dizer isso? Como eu posso fazer isso? Mas os seres humanos têm essa tendência de dualismo. Você tem que fazer assim, eu estou fazendo isso, deixa eu ver como é que vai funcionar e ser não partidária. Okay. One more question, Geshe-la, is okay? Yes. Yeah. Subhashini, can you unmute yourself? Subhashini? Do I pronounce that right? Sorry, my Hindi is dreadful. Subhashini? Yeah. Thank you very much for your... Muito obrigado pela seu ensinamento interessante. You can't see me, yes, so you want me to put on the... It's okay. Where is It's okay. I'm trying to figure out how to do that now. It's okay. Don't do that. Okay. I found your teaching very interesting and extremely practical. E os ensinamentos foram muito práticos. Often one hears this word Quando eu escuto prática, quando você fala prática budista, esses ensinamentos a respeito de 6 das paramitas, ou tem uma prática formal que precisa ser feita? Se você pratica um desses ensinamentos, não é necessário que você se torne budista. Precisa mantras or whatever. Não entendi bem a pergunta. I'll give you. Define practice. A pergunta não está clara. When you eat, quando você, eu vou te dar uma resposta prática. Quando você pratica, quando você come, quando você come, você precisa uma agenda? Sim. Sim, porque você falou sim ou não? Você falou sim e não. Likewise, just as for the body, you take food at regular times. Para o corpo, você tem que comer regularmente. Então, para a mente também, a mente precisa, ou o espírito precisa de comida. Você precisa praticar o quanto possível, não todo o tempo, mas o mais possível. Da mesma maneira que você
você precisa comer para manter o corpo regularmente, você tem que tomar café, almoço, janta. Então, a prática espiritual também é a comida para a mente. Então, para a mente, para melhorar a mente, você tem que dar comida espiritual, então tem que fazer uma prática regular. Qual era a prática? E a prática, existem muitas práticas, compaixão, as paramitas, prática de doar, moralidade, paciência, esforço entusiástico, e todas essas boas coisas você tem que fazer essas práticas. Então, todas as coisas são chamadas práticas. Mantra you can do also, but dizer mantra, sim, você pode fazer mantra, recitar mantras também. E fazer circunambulações em torno ao templo, fazer prostrações. Mas a coisa mais importante é que você tem que praticar mentalmente, manter a prática mental de amor e compaixão, as quatro imensuráveis. Essas são as práticas mentais que devem ser feitas constantemente. Muito obrigada. So that would be a great finishing for today, because remember, everybody, we have one more day with Geshe-la. So keep your questions. Alvin, could you please unmute yourself? Alvin? Yeah. Geshe, I'd like to thank you. I first heard you on... Muito obrigado, Geshe. Eu ouvi o senhor falar em Tushita. And that was the first introduction to Buddhist teachings for me. And it was definitely a life-changing event for me. Thank you. Thank you. Thank you so much, Geshe-la. I think that is a great finishing for today. Thank you so much. Muito obrigado. Practical advice, as usual, with great perky little examples, being original. Muito obrigada, Geshe-la. Foi um grande conselho desse seja original, não seja cópia. Muito obrigada, Geshe-la. Geshe-la, devemos fazer alguma dedicação para você? Vocês podem repetir depois do Geshe-la. Repeat after me. May those with fear be fearless. Possa todos aqueles com medo ser sem medo. Possa aqueles emprisionados ser livres. Possa aqueles sem poderes ser empoderados. Possa nosso coração ser imbuído de amizades. Thank you so much, Geshe-la. See you tomorrow, Geshe-la. Thank you, Geshe-la. Thank you so much. Thank you, Geshe-la. Thank you. Thank you. Thank you, Geshe-la. Thank you, Geshe-la. Thank you, Geshe-la from Brazil. Okay, Thank you, Geshe-la. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigada, Bia. Muito obrigada. Thank you, everybody. See you again tomorrow, 4 o'clock Indian time. Thank you so much. Have a good day. Have a good night, wherever you are. Thank you for joining us. Bye-bye. Have some great questions tomorrow. And be original.